Sejam todos bem-vindos à Hora Saudável. Meu nome é Letícia e hoje a gente tem um tema super especial que foi preparado exclusivo para você. E o tema é 7 dicas para você curtir o final de semana e não engordar. O famoso enfiar o pé na jaca. E hoje a gente tem uma convidada especial, a doutora Fabiana Martinelli. Ela que é graduada em Educação Física e Nutrição, mestre e doutora em Fisiologia Humana e do Exercício, Master Coach de Emagrecimento há 15 anos. E agora ela vai compartilhar com todos nós todas essas dicas. Seja bem-vinda, doutora Fabiana. Olá, muito obrigada, Letícia. É um prazer estar aqui com todos vocês. E, em primeiro lugar, eu queria parabenizar todo mundo que está participando aqui da Hora Saudável, né? Que está aqui querendo aprender um pouquinho mais sobre bem-estar, sobre estilo de vida ativo e saudável. Então, o querer aprender alguma coisa e estar disposto a isso é o primeiro passo para uma mudança, né? E hoje eu escolhi um tema que eu acho muito legal, que eu gosto muito de trabalhar, que é o probleminha ou a solução do final de semana. Então eu vou contar 7 dicas para você poder curtir o final de semana sem tabu e não engordar, ok? Bom, vamos lá. Primeiro, eu quero compartilhar com vocês o que eu entendo por emagrecer, né? Emagrecer e se tornar uma pessoa magra vai muito além de alcançar um peso ideal na balança, né? Emagrecer de forma saudável, primeiro lugar, né? Tem a ver com diminuir o conteúdo de gordura que está em excesso no seu corpo, mas tem a ver também com preservar durante esse processo ou aumentar a quantidade da sua massa magra, da sua massa muscular. Tem, inclusive, que é essa massa muscular que depois vai te ajudar a se manter aí com o seu resultado, né? E eu acredito também que emagrecer tem que ser sempre consequência de uma mudança de estilo de vida. Um estilo de vida mais saudável, um estilo de vida mais ativo e mais feliz. Ou seja, a gente não precisa sofrer para ser uma pessoa magra. Mas o que a gente precisa? Aprender novos hábitos, né? Aprender novos comportamentos, mudar as mentalidades, ou seja, as maneiras de pensar, as atitudes. Aprender a se conhecer melhor também é super importante nesse processo. Saber planejar e organizar é fundamental, não apenas a trajetória do emagrecimento, mas a vida como um todo. Porque o que eu noto nesses 15 anos de experiência ajudando pessoas a conquistar aí o corpo mais magro, né, e mais saudável, os momentos que as pessoas mais perdem o controle, que elas mais ganham peso e ficam com excesso de peso e se sentem mal, são naqueles momentos que a vida está mais bagunçada, a rotina fica caótica. Então, planejar e organizar a vida como um todo é fundamental aí quando você está querendo emagrecer dessa forma saudável. Agora, eu também observei durante todos esses anos que a gente tem 2 processos aí, né? O primeiro é você chegar no seu peso que você se sente bem, seu peso saudável, você emagrecer, né? E o segundo é você conquistar, se manter nesse peso, né, saudável, nesse corpo que você conquistou e se sente bem. Então é um segundo processo. Então, esse processo de manutenção do resultado, inclusive, ele é mais difícil do que você chegar ao peso desejado. E um dos principais desafios para você conseguir manter o seu novo peso, manter o que você conquistou durante aí o seu plano de emagrecimento, são os finais de semana, né? Sempre os finais de semana. 99% das pessoas, elas têm a maior dificuldade de se manter na linha, vamos dizer assim, né? Durante os finais de semana. E aí surge esse pequeno ciclo semanal, que normalmente é assim, né? A pessoa emagrece de segunda a sexta, segue todo o roteiro, segue tudo aquilo que ela planejou, com energia, e aí chega na sexta-feira, né? Já começa a atitude do sextou, né? E aí tudo começa a mudar, a pessoa sai da rotina, perde o foco e ela adquire o peso de volta na segunda-feira que ela perdeu de segunda a quinta, né? Quem já viveu esse ciclo, né? Eu acho que muitos de vocês é muito comum. Bom,
E aí, né? Como que a gente faz então para sair dessa roda de rato? Porque você não sai do lugar. Você emagrece, aí você repõe de volta no final de semana. Você perde peso, repõe de volta no final de semana. A calça fica mais folgada, na quinta-feira, na segunda-feira ela tá apertada de novo. Então, sair dessa roda de rato, ela vai te ajudar muito mais fácil você atingir suas metas e evoluir de fato no seu projeto aí de emagrecimento saudável. Mas vamos lembrar de novo, né? Emagrecer de verdade é um processo, não acontece em uma semana, não acontece da noite para o dia, né? Envolve várias etapas, tem começo, tem fim e muito desafio na caminhada, né? Que conforme você vai superando, você vai aprendendo com cada um desses desafios e vai caminhando além, né? Por conta das novas atitudes que você vai desenvolvendo, das coisas novas que você aprende, das habilidades que você vai desenvolver nesse processo, você vai se aproximando da sua meta final. E aí, engordar nos finais de semana é apenas um dos desafios que a gente passa nesse processo. Mas eu quero dizer que esse processo de até autoconhecimento que acontece nessa jornada, onde você vai melhorando o seu estilo de vida, ganhando mais saúde, ganhando mais bem-estar, entendendo seus pontos fracos, seus pontos fortes, é muito legal. Pode ser uma jornada muito interessante, né? Então, hoje eu quero ensinar vocês e dar essas dicas para vocês conseguirem vencer esse primeiro desafio, que é sair dessa roda de rato que acontece nesse pequeno ciclo semanal por conta do final de semana, né? Então, como não jacar no final de semana? Bom, e aí vem a primeira dica, né? Planeje o seu final de semana. Lembra que eu falei lá no início da importância de você ter um planejamento, de você aprender a se organizar? No final de semana, isso se torna fundamental, né? Acho que a maioria de vocês já ouviu essa frase. Quem não planeja o sucesso, automaticamente planeja o fracasso, né? E aí eu quero aproveitar para dizer o seguinte. Tem duas, é muito comum, né, isso acontecer no final de semana, esse desafio ser maior no final de semana, que a maioria de nós encara o final de semana como aquele ponto que a gente vai dar aquela relaxada, aquela respirada, que a gente vai sair daquela rotina maçante do dia a dia. Então, é o nosso prêmio, normalmente, é o final de semana, da rotina corrida, né, das regras todas, dos horários. E aí acontecem duas coisas, né? Ou você encarar, né? Falar assim, não, eu quero emagrecer. Ou seja, então agora eu não tenho mais final de semana, não posso mais curtir minha vida social, não posso mais sair com meus amigos, não posso me dar aquele prazer que eu dava tomando uma bebidinha no final de semana. Nossa, então você já começa a encarar o processo de emagrecimento como uma tortura, como um sofrimento. E não é, não tem que ser dessa forma. Eu vou mostrar para vocês que é super possível você sim ter no seu final de semana aquela quebra de rotina necessária para você restabelecer suas energias. É possível sim você se dar muito prazer no final de semana, inclusive com a alimentação, mas sem perder o foco, ok? Então vamos lá. O planejamento então é a primeira dica. O que acontece quando não tem planejamento no final de semana? Primeiro, você pode passar muito tempo sem se alimentar e quando chegar na hora de fazer a refeição, você comer muito mais do que devia. Vamos supor, você é convidada para ir num churrasco, né? Na hora do almoço. Você chega no churrasco meio-dia. Então, você já acordou tarde, acordou às 11, já não faz o café da manhã, porque fala, não, vou no churrasco. Aí chega no churrasco meio-dia, mas de fato a comida vai ser servida só às 3 da tarde. Então vão acontecer duas coisas. Você vai se entupir de beliscos, né? Até a hora de ser servido realmente o churrasco, da comida mesmo aparecer, vai se encher de bebida. E a hora que aparecer a comida, você vai detonar, porque você vai estar morrendo de fome. E quando a gente está morrendo de fome, não tem jeito. O bom senso, ele, sai pela janela. É muito difícil se controlar. Outro exemplo de não se planejar
é você acabar comendo o que tem à sua disposição. E, de repente, vai saber, na sua casa não tem nada muito saudável para você comer porque você não planejou suas compras. Ou aí você vai optar o quê? Pelo fast food, né? Que também não vai te ajudar se isso passar a ser uma regra. Também, quando você não planeja o tempo, né, para fazer a sua atividade física, que faz parte da sua rotina saudável. Aí não sobra tempo, não sobra energia e isso acaba, então, dificultando. Então, eu sempre digo assim, para as pessoas que eu oriento nesse período de emagrecimento, planejar o final de semana especificamente é sua maior arma para você não engordar. Afinal, serão 3 dias de sexta a domingo, né? Praticamente meia semana, que tem 7 dias, que você pode decidir simplesmente deixar de lado e que vão aí destruir sua conquista dos outros 4 dias. Então, não vale a pena. Então, como que eu planejo, né? Primeiro, perguntas que você deve fazer, inclusive que você deve, eu peço para os meus alunos terem um diário deles do emagrecimento, um caderninho, e aí chega na sexta ou chega na quinta-feira, eles começam a planejar. E planejar é responder essas perguntas aí. O que você vai comer, né, no final de semana? Como que vai ser? Você vai sair para almoçar, né, com alguém, um almoço de negócios na sexta-feira? Ou vai ter um happy hour? Eu sei que agora a gente está um pouquinho mais recluso, mas o que vai ter alguma festa, vai ter algum evento, ou você vai ficar só em casa? Então, como vão ser essas refeições? Vão ser onde? Na sua casa, algum restaurante? Em que horários elas vão acontecer? Elas vão sair muito da sua rotina tradicional de segunda a quinta, certo? Você precisa ir ao supermercado ou você tem tudo em casa para se alimentar de forma correta no final de semana, né? Ou seja, você precisa planejar cada detalhe e fazer as escolhas antes e não na hora que está morrendo de fome, que aí as escolhas não vão ser certas, né? Você precisa combinar com você mesmo, usando sempre o seu bom senso, que todos nós temos, como será saudável e ativo cada um desses dias, a sexta, o sábado e o domingo. Então, planeja o seu sucesso, ok? Segunda dica, suba na balança, né? O que eu quero dizer com isso? Que fica muito mais fácil a gente manter o foco quando a gente tem uma meta, quando a gente sabe para onde a gente quer ir. Porque se a gente não tem uma meta, qualquer lugar serve. Ou seja, né, qualquer coisa que você fizer no final de semana vai servir. Só que não, né? Então direciona a sua energia para a sua meta e coloca uma meta curta, por exemplo, para o seu final de semana. Reduzir mais algumas gramas ou deixar a calça mais folgada até a segunda-feira, né? Ou pelo menos manter o mesmo peso que você conquistou na sexta-feira, né? Se pesa na sexta-feira e tenha como meta manter esse mesmo peso na segunda-feira, a hora que você acordar, ok? Por isso, eu sempre peço para os meus alunos de emagrecimento para eles pesarem na hora que eles acordam, né, em jejum, e na segunda-feira. Eu falo assim, a segunda-feira é para você começar a entender o que você pode e o que você não pode fazer no final de semana para não se prejudicar em relação à sua jornada aí do emagrecimento, ok? Então, subir na balança, passar uma fita métrica, é muito importante fazer isso para você ir se conhecendo, né? E sabendo o que é permitido ou não. Terceira dica, saia do piloto automático. Isso faz, gente, toda a diferença. Certeza, se vocês começarem a colocar isso em prática, vocês vão sentir em uma semana os efeitos. Porque muitas das coisas que a gente faz sem atenção nenhuma, no piloto automático. Principalmente a mulherada que tem essa capacidade, não sei nem se é uma capacidade, mas quer fazer milhares de coisas ao mesmo tempo. Então, muitas coisas são feitas no automático mesmo. E comer é uma delas. E isso é um problema, né? Muita gente está acima do peso porque vive no automático, não presta atenção no que come, come sem pensar, sem perceber como se sente quando come, né? Só para de comer quando a barriga já está explodindo. Então é aquele sinal que, você já ultrapassou muito o seu limite de quantidade, né? E isso é o que a maioria das pessoas acabam fazendo. Principalmente nos finais de semana, quando elas estão mais de assim, sabe? Não quero pensar em nada.
Então, sair do piloto automático é importante. Então, o que você precisa fazer? Ter atenção total no seu final de semana. Ou seja, sinta a sua sensação corporal antes de começar a comer. Sinta o seu nível de fome. Você está mesmo com fome? Ou você vai comer agora porque você está ansiosa, está entediada, está cansada, não sabe o que fazer, né? Então pensa, né? Monta aí, quando for comer, um prato bonito, um prato colorido, né? Você já planejou. Então pensa, né? Você vai num lugar ali que você vai ser servido, vai num churrasco, tem um monte de coisa, decide o que você vai comer antes. Pensa. Lembra que se você estiver morrendo de fome, você não vai conseguir pensar nisso. Você só vai atacar e quanto mais, melhor. Sinta o cheiro, o saborzinho de cada alimento que você colocou no prato. Ou seja, devagar, né, prestando atenção, mastiga muito, porque se você mastigar muito, você vai comer devagar. Se você come devagar, você consegue perceber muito melhor esse alimento. E às vezes, inclusive, você vai notar, vai começar a notar que você vai colocar coisas no seu prato que você, quando presta atenção no sabor, você vai descobrir que você não gosta mais daquilo, né? E também a mastigação é onde a nutrição começa, você começa a interferir na sua nutrição, né? No aproveitamento dos nutrientes. Então, isso é muito importante. E todo o tempo você está o quê? Percebendo essas suas sensações corporais. E aí você consegue parar de comer antes daquela sensação de enchi e agora tem que desabotoar a calça. Por quê? Porque a saciedade, ela demora um tempinho para aparecer, certo? Então você precisa parar com uma certa folga, porque daqui a pouquinho a saciedade vai aparecer. E é muito legal, porque quando os meus alunos começam a fazer esse exercício, é impressionante. Eles falam, olha isso aqui, eu coloquei, fiz o meu prato, eles tiram a foto e eu não consegui comer tudo, sobrou isso, eles tiram outra foto, né? E antes comia tudo. Por quê? Porque agora está percebendo a saciedade. Antes comia sem atenção, sem perceber. Quarta dica, pense antes, né? Bom, o que eu quero mostrar para vocês aqui, que vocês entendam? Que um dos atos mais importantes que o nosso cérebro busca, né, uma das coisas mais importantes que o nosso cérebro busca a todo tempo é prazer. Ele quer te dar prazer. E um dos atos que mais te dá prazer é comer. E eu estava conversando outro dia com um neurologista, amigo nosso, um neurocirurgião que gosta muito de estudar. A gente estava trocando uma ideia e ele falou, Fabi, você sabia que o comer é o maior prazer que o seu cérebro pode te dar? Maior que o sexo, né? A quantidade de substâncias, né, químicas que são aí liberadas no seu corpo, né, na hora que você come, né, e principalmente aquela coisa, um doce, uma comida gordurosa, um carboidrato, né? O que acontece? É uma carga de prazer imensa. Por isso, né? Agora vocês vão entender por que é tão difícil, às vezes, a gente resistir. Porque esse impulso de comer para ter prazer e essas substâncias químicas todas que nos dão esse monte de prazer, isso tudo foi projetado pelo nosso corpo, né, para nos manter vivos como espécie. Porque lá o homem primitivo, ele precisava estocar muito alimento, né? Porque ele não sabia quando ele ia ter comida à disposição. Ele também precisava ter muito prazer quando comia, para ter essa coragem de sair para caçar, porque ele podia ser morto quando saísse da caverna para caçar. Mas quando ele sabia que ele ia ter aquele prazer todo, isso ajudava ele a vencer esse medo. E a gente tem os resquícios do nosso cérebro primitivo. A natureza, ela nunca apaga aquilo que serviu para nossa sobrevivência. Então, a gente tem ainda esses impulsos, né? De ter prazer com a comida, esse prazer exacerbado, irresistível. Porém, a gente desenvolveu o cérebro racional. Se não, gente, a gente estaria tudo rolando. Tem até um filme, um desenho que eu esqueci o nome, que mostra isso. Que todo mundo é uma bola, ninguém consegue nem andar mais, porque as pessoas comem sem parar. Aí não, a gente desenvolveu o cérebro racional, que agora, né, ele vai ponderar as coisas, ao contrário do primitivo. Então, ele consegue pensar e ponderar as consequências.
ele consegue focar na recompensa tardia, naquilo que você vai ganhar ou vai perder a médio e a longo prazo, né? Então, quando vem aquele impulso, aquela vozinha que fala, vai, ataca, come a caixa de bombom inteiro. Por outro lado, o seu cérebro racional tá ali para você, não, olha, acho que é melhor não, depois você vai se arrepender, né? Então, tem essa briga aí. Então, o que eu tenho que fazer para colocar o meu cérebro racional para funcionar e vencer isso aí, principalmente no final de semana, que é mais fácil disso acontecer? Primeiro exercício, você respira fundo, é super simples, ó. Inspira, respira algumas vezes para assumir o controle. Quando a gente faz essa respiração profunda, lenta, a gente faz o nosso cérebro racional entrar em ação. E aí você pergunta a você mesmo, antes de tomar a decisão, se deve ou não fazer aquilo, né? Isso que eu quero comer ou que eu quero repetir, né? Isso, o que eu vou ganhar fazendo isso? Isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar? O que eu vou perder se eu fizer isso? Né? Se eu repetir esse pedaço de bolo, se eu comer essa caixa de bombom inteira, ou se eu tomar todas essas latas de cerveja, né? Isso vai me ajudar ou vai me atrapalhar a atingir a meta que eu coloquei para segunda-feira? E fazendo isso, você vai conseguir tomar decisões mais conscientes a seu favor e vai começar a se sabotar menos. Funciona super esse exercício. Respira fundo, então. Quinta dica, hidratação, né? O que acontece? Quando a gente não toma água suficiente, a gente confunde sede com fome. Número 1. Número 2, a gente também, quando não toma água suficiente, não se hidrata, a gente incha. Então, muitas vezes, o seu peso vai estar maior na balança na segunda-feira porque você relaxou a sua hidratação, né? Durante a semana é mais fácil. Normalmente as pessoas elas já têm uma rotina tão programada que elas já montaram um esquema para tomar tantas garrafinhas de água ou desses chazinhos hidratantes que ativam o metabolismo, né? Aí chega o final de semana, como a rotina muda completamente, você acaba também esquecendo até de tomar água. E aí você abre muito espaço para as bebidas mais calóricas, muito espaço para comer, sendo que você está com sede, para beliscar e para inchar, ok? Então, super importante você manter a sua hidratação no final de semana. Então, não precisa ser só água, pode ser água aromatizada, mas esse chazinho, gente, da Herbalife, né, esse mix de chá verde, cardamomo, hibisco, além de fazer com que você desinche dos possíveis, né, excessos que ainda você pode cometer um pouco no final de semana, ou das comidas mais condimentadas que incham, você ainda está ativando o metabolismo e matando a sua sede para não confundir com fome. Então, adoro. E é uma estratégia muito boa para o final de semana. Você pode marcar a quantidade de garrafinha que você vai usar. Você pode colocar o aplicativo de hidratação. Você pode colocar alarme para não esquecer. A conta aproximada é 35 ml por quilo de peso. Dá em torno de 2 litros e meio, 3 litros. E aí depende da temperatura, se você está fazendo atividade física ou não também, tá? Quando você estiver também ingerindo bebida alcoólica, reveze com a água. E sempre atenção na urina. A única urina que está bem concentrada, bem amarela e às vezes com odor é a primeira urina da manhã. Mas depois ela tem que estar sempre clarinha, ok? Sexta dica, tá acabando. Efeito espelho. O que é isso? Se olhar no espelho? Não, vamos lá. É uma coisa que o nosso cérebro ele faz, né? Quando você observa algo, qualquer coisa que a gente observa, o nosso cérebro, ele se reconecta para espelhar isso, para copiar a atividade ou o comportamento que está sendo observado, né? Ele absorve, então, o que você vê e o que ele vê e aquilo que ele está vendo acontecer, né? Então, isso é chamado pela ciência de reflexo do espelho. E se a gente usar isso a nosso favor, de forma correta, isso pode ajudar a gente também no nosso emagrecimento e a adotar aí um estilo de vida mais ativo e mais saudável. Então, o que eu tenho que fazer para usar esse efeito espelho? Eu tenho que alimentar o meu cérebro com imagens ou ações
de hábitos que eu quero incorporar. No caso de um estilo de vida mais ativo, mais saudável. Então, por exemplo, faça atividade física no final de semana, não só no final de semana, mas planeja no final de semana, de preferência logo cedo, pois isso vai deixar toda a sua atenção do dia voltada para o bem-estar. Experimentem fazer isso, façam um teste. Quando você inicia o dia com uma atitude saudável, como por exemplo atividade física, você se conecta, você entra na vibe, como o pessoal fala. Então isso tem uma explicação neurológica. Você também, só de ver pessoas em ambientes praticando atividade física, tendo atitudes saudáveis, isso também, o que você olha também vai influenciar. Se você folhear uma revista de bem-estar, de boa forma, assistir uma palestra da Hora Saudável lá no YouTube, né, esse programa super legal, isso vai também reconectar o seu cérebro e vai tornar suas decisões muito mais fáceis e direcionadas para o bem-estar, inconscientemente, tá? Automaticamente, né? E faça um esforço, claro, para você conviver com amigos e colegas que têm já esse estilo de vida mais ativo, mais saudável, né? Porque o efeito contrário, gente, também existe. Se você está na companhia todo o tempo de pessoas que não gostam de se movimentar, que têm péssimos hábitos, que só comem porcariada na tua frente, que comem grandes quantidades de coisas na sua frente, o que que vai acontecer? Você vai ter a tendência de fazer o mesmo. Isso tem uma explicação, né? Então, vamos ajudar, né, as nossas decisões usando as armas que a gente tem. Então, usa o efeito espelho. E aí, a nossa última dica, a 7ª dica para a gente encerrar, né, que é a autoavaliação, se autoavalie, né? Se autoavaliar é fundamental durante esse processo de emagrecimento, né? Você precisa tomar consciência dos seus acertos, do que você está errando e criar as condições para corrigir o que for necessário, sempre melhorando um pouquinho a cada dia, a cada tentativa. E aí, eu vou afirmar para vocês que se você tiver um coach do seu lado, os coaches da Herbalife aí que são treinados para isso, inclusive o que eu acho muito legal do coach da Herbalife é o quê? Que ele não é só treinado na teoria, ele passou pelo processo, ele vivenciou tudo isso, ele passou por todos os desafios. Então, você ter alguém como um coach da Herbalife do seu lado para ser o seu parceiro nesse processo é fundamental, ok? Então, o que você precisa avaliar? Lembra o caderninho que você fez do planejamento? Você pode colocar lá. Eu atingi minha meta do final de semana? Uma conversa com você mesmo, né? O que eu cumpri daquilo que eu planejei e combinei? O que eu considero um avanço, né? O que eu considero que não fiz certo? Por que eu não consegui fazer certo? Né? O que faltou para eu fazer certo? Para eu conseguir corrigir? O que eu vou fazer melhor no próximo final de semana, então? Então, não transforme o seu final de semana com aquela ideia, nossa, agora eu não posso fazer nada no final de semana, não posso me divertir, não posso fazer nada, não posso ter prazer comendo porque eu quero emagrecer. Não, nada disso. Você pode sim comer, ter prazer, se divertir fazendo todas essas coisas aqui. Esse plano de emagrecimento, ele pode ser uma coisa muito divertida. Tem que ser, ok? E aqui eu quero, claro, para terminar, mostrar alguns truques que eu uso pessoalmente, que os meus alunos usam, que vão facilitar e deixar ainda muito mais fácil para você sair dessa roda de rato. Tu engorda, emagrece, emagrece segunda, quinta, engorda no restante da semana. Que são os nossos suplementos, né? Os suplementos, além de você ter o coach da Herbalife, que vai te acompanhar nesse processo, o uso dos suplementos são fundamentais. Eles facilitam muito, é a tecnologia a nosso favor. Então, por exemplo, eu falei das bebidas hidratantes, eu estou aqui tomando chá, que além de desinchar, né, não vão te deixar reter líquido, além disso, vai te ajudar a ativar o metabolismo. Tem também as fibras, que você pode usar como refresco, a fibra de manga, a fibra de uva, que é maravilhosa. Você pode usar o Fiber Bond, aqueles tabletinhos que a gente toma antes da refeição e vai ajudar a gente a não absorver tanta quantidade de gordura que pode ter ali numa das refeições do seu final de semana. Você pode também usar as barras proteicas. Gente, uma barra melhor que a outra.
Deu vontade de comer doce, deu vontade de repente de beliscar alguma coisa, não está conseguindo segurar. Se você tiver uma barra proteica ali, uma barra crunch, por exemplo, ou a peanut butter, você come e mata a vontade de doce, mata a fome. E claro, né? O shake. O nosso shake é maravilhoso. Então, vamos supor, no domingão você tem um churrasco. Acorda de manhã, toma um super shake nutritivo, faz alguma das receitas que tem lá no canal do Eba Chef, vai super bem nutrido para o churrasco e aí eu tenho certeza que você não vai abusar. Aí à noite o que você faz? Toma outro shake. E lá no churrasco o que você faz? Toma fibra, reveza com o chá. Quer tomar uma cervejinha? Tudo bem, ou uma caipirinha? Não tem problema, mas reveza com a fibra, reveza com o chazinho para ativar o metabolismo e muita água. Bom, eu espero que vocês tenham aproveitado as dicas, que vocês tenham anotado as minhas dicas, porque todas elas já foram usadas e já trouxeram inúmeros resultados. Olha, eu mesma também já passei por esse processo e eu posso dizer para vocês que seguindo essas dicas e usando esses grandes facilitadores aí, que são os suplementos que a gente tem, olha, não tem para ninguém. Você vai chegar lá e vai curtir essa jornada toda. Letícia, vou voltar para você aí, vou interromper meu compartilhamento e estou voltando aí para você. Muito obrigada. Uau, doutora Fabiana, gratidão por todas essas informações valiosas. Eu anotei muitas informações aqui e o que eu aprendi? O planejamento do final de semana é a nossa maior arma para que a gente não só emagreça, mas para que a gente tenha mais saúde, mais disposição, para que a gente tenha isso como um estilo de vida para sempre, né? Gente, eu sou apaixonada pelas horas saudáveis que nós temos aqui toda segunda-feira. São tantas informações, são tantas dicas que a gente não só emagrece, como a gente consegue levar saúde aí para um montão de gente. E eu estou muito animada, porque eu fiz também todo o acompanhamento com o meu coach. Foi assim que eu comecei a usar os produtos. E usando os produtos, em 90 dias eu eliminei 13 quilos. E com toda a nutrição, com todo o planejamento, eu trinquei o meu abdômen, que isso era o meu maior desejo. E eu mantenho até hoje, que é o mais especial. Não é só o peso que você elimina, mas sim o estilo de vida que você tem e você leva adiante. Você vai poder participar do programa dos descontos progressivos, onde você já inicia com 14% na sua primeira aquisição. E à medida que você vai adquirindo mais ou indicando, esse desconto irá aumentar, indo para 23%, você se tornando um cliente prata, ou 32%. E a pergunta é, o que eu posso fazer para acelerar e conseguir mais desconto? Então, fique atento a isso. Olha só, vou explicar daqui a pouco, fique atento em relação ao desconto, mas antes deixa eu te falar de mais um benefício, que é o canal Herbal Chef, onde você terá acesso a receitas maravilhosas para fazer a nossa nutrição de forma diversificada. Bolo, pizza, gente, proteica, pudins, são vários. Montar aquela festa saudável com aquele visual e com diversidade. E utilizar aí para você, para a tua família, no seu dia a dia. Incrível. E assim, agora sim, olha só, quero aumentar o desconto? Então, nós temos a promoção Indicou, Comprou, Ganhou. Então, além de aumentar o seu desconto, esse mês nós temos a promoção, que é o seguinte: ao convidar sua família, seus amigos, e essa família topa ser um cliente prêmio, assim como você, e aí, nesse mês de dezembro, o que acontece? Se essa pessoa indicada adquirir os produtos, adquirir a nossa maravilhosa nutrição e chegar a 250 pontos relacionado aos produtos, você vai ganhar um prêmio maravilhoso, totalmente exclusivo, que é o quê? Uma coqueteleira com 3 compartimentos, para facilitar aí a sua viagem, facilitar levar aí a tua nutrição para o trabalho, para a academia. E não para por aí. Se você indica mais, você ganha mais. Então, se os seus indicantes
na soma dos seus indicantes chegar a 400 pontos, 250 você ganha uma. E 400, Adriana? 400 você ganha duas, uma na cor azul e uma na cor prata. Uma para você e outra para o maridão. Por que não, né? E aí tem mais. Olha só, esse mês, como é um mês de Natal, temos a promoção do Papai Noel. Na promoção é o seguinte, você compra 5 potes de shake e leva 6. Além de usufruir dos descontos, você pode parcelar, você vai levar um shake a mais. Quais os sabores? Paçoca, maracujá, chocolate, doce de leite e milho verde. Realmente imperdível. E tem mais. Olha só, eu quero ganhar o meu prêmio e não quero depender das minhas indicações. Então, nós temos mais uma promoção para você, que é o quê? A promoção Celebration. Como e o que ganhar? Você adquirindo 150 pontos, você ganha uma shakeira exclusiva na cor champanhe. Essa promoção ela é exclusiva do mês de dezembro. E olha como é linda, gente. Simplesmente maravilhosa. E eu, se sou um consultor, será que tem prêmios para a gente também? Sim, porque a gente vai ajudar você que é cliente ganhar, e para cada 3 clientes que ganharem a sua coqueteleira, eu vou ganhar uma. E se eu ajudar 6 clientes? Vou ganhar 2. E se eu ajudar 9 clientes? Eu vou ganhar 3, vou ganhar 9. Ou seja, a cada 3 eu ganho uma coqueteleira. Então, realmente, esse mês está maravilhoso. Vamos celebrar do jeito que tem que ser. E, além de tudo isso, gente, nós temos também o canal no YouTube, que são exercícios para fazer em casa, que vai te orientar, te motivar de forma profissional. É realmente maravilhoso. Hoje eu já fiz a minha ativação física utilizando esse recurso. Recomendo. E, para concluir, nós temos a Herbalife Nutrition Foundation, que é um trabalho social lindo que a Herbalife desenvolve ao redor do mundo para ajudar crianças em área de risco. E o que acontece? Sem os eventos presenciais, as doações caíram drasticamente. E nós, nesse momento, nós precisamos nos unir para fornecer alimentação saudável para as crianças, apoiada pela Herbalife Nutrition Foundation. E você poderá também contribuir. Como? Está aqui o QR Code. Doações a partir de R$10 já irá fazer diferença. E aí estará ajudando muitas crianças também. Então, se algo tocou aí no seu coração e você é pessoas que gosta de ajudar pessoas, esse é o momento de estar fazendo a tua contribuição. Da minha parte, foi tudo isso. Eu quero agradecer a todos vocês aí pela presença, pela audiência, a aula maravilhosa da nossa nutricionista Rosane e um excelente final de ano para todos. O que você vê quando olha nos olhos de uma criança? Você vê esperança? Você vê sonhos? Você vê o futuro? Na Herbalife Nutrition Foundation, nós vemos tudo isso e muito mais. Há 25 anos atrás, Mark Hughes teve uma visão para ajudar outras pessoas que não puderam ajudar a si mesmas. Um sonho para fazer a diferença, uma pessoa de cada vez. E nós ajudamos a tornar o sonho de Mark em realidade todos os dias, contribuindo com a nutrição de crianças em todo o mundo. Nós lhe damos esperança. Nós damos a eles uma chance de sonhar. Nós somos a Herbalife Nutrition Foundation.